Olá, meus amigos. Nós vamos tratar hoje de um tema bastante significante. Nós vamos falar da evolução do capitalismo, né? E é bom que se diga que o capitalismo é uma das maiores inovações que se teve na história da humanidade. Lá atrás, lá no século XVIII, um escocês, filósofo e economista, chamado Adam Smith, que é considerado o pai do capitalismo, ele trouxe um modelo que prosperou, passou por uma condição extrema, ou está passando por uma condição extrema, e que nos dias de hoje, ele está sendo revisto. Nessa evolução do capitalismo, é importante destacar que não faz muito tempo, aproximadamente um pouco mais de 2 anos atrás, e a data está ali, opa, está aqui, a data está em destaque, é o dia 19 de agosto de 2019, quando um grupo de empresas que constitui um pool de mega empresas nos Estados Unidos, eu posso até listar algumas delas para vocês terem a dimensão do impacto desta decisão: a Amazon, a Xerox, a Walmart, Apple, Exxon, a ESSO para gente, a AT&T em telecomunicações, a Ford. Juntas, estas empresas garantem emprego para 15 milhões de colaboradores. E juntas, estas empresas que constituem o Business Roundtable, que está ali em destaque, juntas essas empresas têm um faturamento anual de 7 trilhões de dólares. Essas empresas propuseram um modelo que praticamente se opõe ao que foi proposto, ao que foi propugnado pelo Prêmio Nobel de Economia Milton Friedman, da Escola de Chicago, defensor do liberalismo. Essas empresas estão propondo, de uma forma totalmente avessa ao que dizia o Milton Friedman, de que é preciso inaugurar o capitalismo de stakeholders. Chega de valorizar somente o stakeholder acionista. Como dizia Friedman, que o propósito mais importante de uma organização empresarial é garantir o lucro para os investidores. Então, vamos agora, e é preciso que se faça isso para fincar bases bem firmes sobre o conjunto de conceitos que vai desembocar na ideia do que é o ESG, tão falado, tão difundido e tão necessário nos dias de hoje. Eu tenho aqui nessa outra transparência, mas antes de falar do que são os stakeholders, em síntese, de maneira bem reducionista, stakeholders são as partes interessadas. Não dá para fazer a tradução literal da palavra em inglês, stakeholders. Para nós, em português, o entendimento é: os stakeholders são as partes interessadas no empreendimento. Os stakeholders, eles têm uma certa similaridade com o conceito de atores sociais. Tem os agentes sociais, que são pessoas, organizações, que em seus movimentos mecânicos na sociedade praticamente não interferem em resultados.
são movimentos previsíveis. Esses são os agentes sociais que estão aqui em cima, ó, lá em cima, em letra fora de destaque. Agora abaixo está atores sociais, em letras destacadas. Estes sim, estes participam do jogo social. E, como participam do jogo social, eles controlam recursos. Podem ser pessoas ou podem ser organizações. Além de controlar recursos, terem projetos, estão no jogo, estão na arena, né, em busca da satisfação de seus interesses, eles têm motivações e eles têm premências, eles têm força. Então, eles podem pressionar. Né? A gente começa com a comunidade, lendo no sentido dos ponteiros do relógio, os funcionários, os colaboradores, os fornecedores, os órgãos reguladores, a imprensa, concorrentes da empresa, entidades de classe, organizações do terceiro setor, como é a Rede Cidadania, que está lá no campo lateral, com o seu logotipo em azul profundo, as ONGs, né, organizações do terceiro setor, no sentido bem amplo, público de influenciadores, e agora com as mídias eletrônicas, com as redes sociais, eles têm um papel muito importante. Os governos são também considerados stakeholders, sindicatos, clientes, e chegamos no stakeholder, que até agora foi supervalorizado e que a Business Roundtable, que é colocar além dos acionistas, todos os outros stakeholders merecem a atenção devida. Por que tudo isso? Para garantir a sustentabilidade empresarial. As empresas que não se alinharem ao capitalismo de stakeholders, elas vão ter muita dificuldade para sobreviver, de manter a sua sustentabilidade. O capitalismo de stakeholder, ele conversa com o capitalismo consciente, que está lá no rodapé, que é a base do ESG, que eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Ó, eu recomendo a vocês essa obra aqui do John McKee, né, e do Raj Sisodia, que é um indiano. Eles juntos fizeram essa obra magnífica do que é o capitalismo consciente e o que vem vindo aí nesses novos tempos na evolução do capitalismo. É o capitalismo consciente, é o capitalismo de stakeholders que dá as bases do ESG. Garante os cuidados com o meio ambiente, o E. Nós poderíamos falar ASG, A de ambiente, né? Mas o termo foi consolidado já lá atrás, no começo do século XXI, e que agora está sendo revisto e está sendo colocado para ser operacionalizado na forma de indicadores e métricas que possam dizer como a empresa se comporta em relação ao meio ambiente, como a empresa se comporta em relação à sua interatividade com a sociedade, e como a sua empresa é gerida, como a empresa é gerida em processos mais amplos de partilhamento do poder que chamamos de governança. Então, essas siglas, Environment, Social e Governance, constituem o ESG que nós vamos aprofundar. Aguardem que nós vamos aprofundar na aula seguinte
a importância do ESG como uma estratégia de sobrevivência. Forte abraço a todos e sucesso!